Aleluia. Ezequiel capítulo 37 na sua Bíblia. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 14. A Bíblia diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver esses ossos? Então eu disse: Senhor Jeová, ou Adonai Jeová, tu sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervo sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele, e porei em vós o espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído, um reboliço, enquanto eu profetizava. E eis que se fez um reboliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e sobra sobre esses mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e puseram-se em pé um exército grande em extremo. Essa é a história, querido. Essa é uma visão, mas não fecha a sua Bíblia ainda. Essa é uma visão que agora vai se tornar uma parábola. Ezequiel é um profeta que está exercendo o seu ministério 590 anos antes de Cristo, depois que Judá foi invadida pela Babilônia, Jerusalém tomada à força, o rei e os principais foram levados como cativos da Babilônia. Entre Jerusalém e o rio Quedar, na Babilônia, são mais ou menos 1.100 quilômetros. E esse povo é levado para a Babilônia. Lá eles servem como escravos e começam a viver e a servir ao rei e ao senhor de Babilônia. Eles começam a viver naquela terra. E Jeremias está profetizando no mesmo tempo que Ezequiel. Porém, Jeremias exerce seu ministério em Jerusalém, mas Ezequiel exerce seu ministério na Babilônia. E ele começa a dizer: Deus tem algo a dizer ao povo que está em cativeiro na Babilônia. E depois de 20 anos de cativeiro, Ezequiel começa a exercer o seu ministério, e ele começa a dizer: gente, Deus tem algo a nos dizer. E você sabe, quando a gente enfrenta um tempo longe de casa, um tempo de problemas que são reiteradamente insistentes na nossa vida, o nosso coração começa a ficar triste. E muitos de nós começamos a perguntar: será que Deus ainda tem promessas sobre a nossa vida? Será que Deus vai cumprir as promessas dele na minha vida? Os dias se passam, os anos se passam, nada acontece, as portas não se abrem, os problemas continuam, as dificuldades são as mesmas, você está longe da sua terra. E preste atenção, olha aqui para mim. Jerusalém é o centro do coração de um judeu. É até hoje. E era muito mais naquele tempo. Jerusalém é a cidade onde Deus pôs o seu nome. Jerusalém é a cidade do grande rei. E quando um judeu que vinha de toda a Judéia, o Samaria, vinha a Jerusalém, ele vinha com um coração cheio de alegria, porque ele estava indo à cidade onde Deus colocara o seu nome. O centro espiritual de Judá e de Jerusalém era a cidade de Jerusalém.
Para Israel, o centro do espírito religioso era Jerusalém. Estar longe de Jerusalém é estar longe de Deus. Para um judeu, estar longe de Jerusalém é estar longe de Deus. É por isso que o salmista diz no Salmo 42: assim como a corça anseia pelas águas, assim a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. E eu me lembro, diz o salmista, quando a gente eu ia com a multidão à casa de Deus, íamos como uma procissão, em adoração, em louvor, em gratidão a Deus, e aquilo enchia a minha alma. Mas agora, 1.100 quilômetros longe de Jerusalém, o coração está triste, vazio e frio. Deus toma Ezequiel numa visão, leva a um vale, e o texto diz que esse vale está cheio de ossos. Esses ossos estão secos, sequíssimos. Agora olhe para a sua Bíblia aí. Agora essa visão se torna uma parábola, e Deus aplica esta visão ao nosso coração, ao meu coração, ao seu coração nesta noite. E nós vamos, na autoridade do nome do Senhor, dizer aos ossos secos da nossa vida: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Deus tem vida para aquilo que está morto. Verso 12, verso 11, desculpe. Então ele me disse, verso 11: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, o que eles diziam? Vamos repetir outra vez, eu vou dizer e você repete. Os nossos ossos se secaram, pereceu a nossa esperança, nós estamos cortados. Agora vamos colocar isso em primeira pessoa. Os meus ossos se secaram, pereceu a minha esperança, eu estou cortado. Essa era a sensação do povo. Não há esperança, não há expectativa, não há possibilidade de volta. Estamos longe de Deus, longe da promessa, longe da cidade do grande rei. E Deus diz: ouça, portanto profetiza e diz-lhes: assim diz o Senhor Jeová, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isso e fiz, diz o Senhor. Amém, querido? Eu queria que você fechasse seus olhos. Queria que você olhasse para o seu coração. Quais são as coisas na sua vida que estão assim? Em que áreas da sua vida você já perdeu a esperança? Em que áreas da vida você se sente seco e morto? Em que área da vida você se sente abandonado pelo Senhor? Talvez seja o seu casamento, talvez seja a sua vida profissional, talvez seja a sua vida emocional, talvez seja a sua vida espiritual. Pereceu a minha esperança. Eu já fiz de tudo. Eu achei que Deus abriria uma porta e a porta ainda não se abriu. Eu achei que poderia resolver aquela situação no meu casamento, na minha família, mas não foi possível. Eu não tenho mais esperança, não sei mais o que fazer, não sei mais para onde ir. A cada dia eu me levanto e penso: esse será um dia diferente, mas ao final do dia me sinto vazio, sinto a minha alma morta.
Ó Espírito de Deus, eu te peço nesta noite, Senhor, faz-nos viver outra vez. Tira o véu, abra os nossos olhos espirituais, Senhor. Em o nome de Jesus. Esse é o tempo que nós separamos para estarmos juntos. O Senhor está neste lugar. E na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno a todo demônio, todo espírito maligno, tenta interpor-se entre a voz do Senhor e o nosso coração. Eu te repreendo agora em nome de Jesus. Este lugar é o lugar onde a glória de Deus se manifesta. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Sobretudo nós te pedimos, sopra sobre este lugar nesta noite, Senhor. Traz vida do teu Espírito a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, querido? Olha aqui para mim um pouquinho. Essa é uma experiência que Ezequiel teve, que muito mais se parece com uma parábola da nossa vida. E a minha declaração nessa noite a você é: Deus... Pastor, pode continuar, querido. Estava tão bom esse fundo musical, gostei tanto. Pode ficar aí firme, vai tocando. Alguns de nós estamos assim. Mas hoje à noite nós vamos profetizar vida sobre aquilo que está morto. Amém, querido? Repita comigo: eu vou profetizar vida sobre aquilo que está morto, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O vale é um lugar onde Deus levou Ezequiel, e há algumas coisas que eu quero olhar para esse texto com você e aplicar na nossa vida. Primeiro, o vale é um lugar para vermos a realidade como ela é, sem máscara ou fantasias. Eu vou repetir a frase lá em cima e você vai dizer a frase principal. Vamos lá? Vale é um lugar para... Não é assim que muitas vezes a gente vive, usando máscaras e fantasias. O casamento vai de mal a pior, e a gente diz: não, está tudo bem, é só uma briguinha hoje, uma briguinha amanhã. Amanhã a gente chupa um picolé, come uma pizza e vai ficar tudo bem. Mas a gente não resolve. Os dias passam, as semanas passam, os anos passam. De repente chega um casal na minha sala e diz: pastor, a gente quer separar. Tomamos a decisão, não vamos mais continuar juntos. Por quê? Eu pergunto. Sabe, pastor, a gente nem sabe mais por quê. São tantas coisas, são tantos anos de uma vida difícil, são tantos anos em que a gente foi mascarando. A realidade é que hoje resolvemos tirar a máscara, e o que sobrou foram só ossos secos. Só. Mas quando Deus toma Ezequiel, leva ao vale, ele olha para aquele vale, a Bíblia diz: ele me mostrou um vale que estava cheio de ossos secos. Agora presta atenção. A visão não levou Ezequiel para aquilo que ele gostaria de ver. Lembre-se, ele está no cativeiro. O que gostaria de ver é: gente, eu tive uma visão, Deus me levou a Jerusalém, Jerusalém será a nossa amanhã, nós vamos voltar. E Deus diz: eu quero mostrar a sua realidade primeiro. Quero que você veja quem de fato você é. Quero que você veja de fato como está o seu coração. Quero que você veja de fato como está a sua vida. E eu te pergunto hoje, na autoridade do nome de Jesus, como está a sua vida? Você pode dizer: Senhor, eu posso dizer, a minha vida está cheia do Espírito Santo, a vida em mim. Ou você pode olhar para você e reconhecer: em mim há um vale cheio de ossos secos. É verdade, eu preciso reconhecer, a minha casa está
dilacerada, destruída, minha vida emocional. Querido, eu quero desafiar você hoje a tirar a sua máscara diante de Deus. Agora olhe para mim, uma coisa importante que você precisa entender sobre Deus. A gente pensa em tirar máscara diante de Deus, é como se a gente falasse tudo para Deus o que Ele não sabe. Você está enganado, querido. Ele já sabe. O que Ele deseja é que você reconheça quem de fato você é, como de fato está a sua vida. E esse é o primeiro passo para que dos quatro cantos o vento do Espírito sopra sobre nós, trazendo vida. É reconhecer quem de fato e como de fato a minha vida está. Quem sabe você está aqui e tem caminhado conosco um tempo, tem vindo à igreja, tem lido a Bíblia, mas você sabe no seu espírito e no seu íntimo que você leva uma vida dupla. Vem para a igreja, coloca uma máscara de santidade e vem aqui, a gente levanta a mão na hora do louvor, diz: Senhor, eu te amo, a minha vida é tua, eu quero é Deus, eu quero te servir. Mas quando você sai na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, a sua vida cai as máscaras e o que sobra são ossos secos, sem vida, sem esperança, sem a vida de Deus em você. E o Senhor está perguntando: eu quero levar você a um lugar. É um lugar onde você mesmo vai olhar para você mesmo. Esse é o primeiro passo para que a vida de Deus flua em nós. Como de fato você está? Como de fato você está? Sabe, pastor, eu tenho vindo aqui à igreja, tenho orado, tenho buscado a Deus, e eu reconheço em mim, na verdade, que eu tenho vivido um tempo em que eu coloco fantasias espirituais, falo, oro, busco, mas na verdade o meu íntimo, o meu espírito está vazio e seco, sem Deus. Quando todo mundo canta, é tão gostoso. Eu não sei você, mas de vez em quando me dá até um arrepio. É gostoso demais. Eu não sou muito de pular, mas os meus olhos não param de lacrimejar. Aí já não enxergo mais a cifra. Eu limpo o olho, não sei se eu toco, se eu canto, se eu choro. É difícil. É porque nós estamos num ambiente tão gostoso. Mas eu lhe pergunto, querido, como é que está a sua vida no seu dia a dia? Alguns de nós colocamos uma máscara tão especial. Vem cá, querida, por favor. Quando a gente chega na igreja, de mãos dadas com a esposa, sorridente, irmãos, graça e paz. Tem uma aguinha, querida? Quer que eu pegue para você uma aguinha lá no bebedouro? Senta aqui, amor, perto de mim. Uma água mesmo. Aproveitou a oportunidade. Mas quando a gente termina o culto, lá fora, vamos, amor, vamos, meu bem. E a gente entra no carro. E aí começa: você viu a roupa do fulaninho, aquele perto da irmã? Você viu? Você não viu o que eu vi. Vou te falar uma coisa: essa sua roupinha também não está lá aquelas coisas não. E a gente chega em casa e as máscaras começam a cair. E aí já não é mais meu amor, sua velha rabugenta, chata, enjoada. Porque alguns de nós usamos bem. Ela é tão linda, né, irmão? Essa menina. Porque alguns de nós estamos tão secos, que é impossível continuar andando assim. Mas quando Deus quer gerar vida, Ele primeiro mostra quem você é. Segunda verdade que eu aprendo nesse texto: o vale é um lugar para vamos de novo? Confrontar.
Quantos fizeram o Enem aqui? Levanta a mão. Enem, joia. Só vocês que fizeram o Enem estão cansados. O resto, ninguém pode reclamar que está cansado. Não sei quem foi pescar o dia inteiro, foi passear, andar muito. Mas vocês fiquem firmes aí comigo, galera do Enem. Não durma, não cochile, fique esperto. E a gente vai usando esse recurso para você acompanhar. Vamos de novo então. O vale é um lugar para... Quando Deus leva Ezequiel ao vale, Deus lhe faz uma pergunta: filho do homem, poderão viver esses ossos? Qual seria a sua resposta, querido? Sim ou não, irmãos? Não. Ossos sequíssimos. Eu não sei quanto tempo um corpo demora para se decompor, mas eu imagino que no deserto, num lugar seco, eu acho que alguns meses, sem muita umidade. Um lugar úmido, mais rápido. Os vermezinhos se proliferam rápido. Mas um lugar seco, você me parece um deserto. Alguns meses. E Deus faz a pergunta: Ezequiel, esses ossos poderão viver? E é a pergunta que Deus faz para confrontar a nossa confiança no poder da graça de Deus. Poderão viver? Mas a resposta do profeta é uma resposta sábia. Ele diz: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Eu não sei, mas o Senhor sabe. Isso manifesta que o profeta tinha uma confiança e foi confrontado naquilo que significa: você acredita no poder de Deus? Você crê que Deus pode fazer? Você crê que Deus pode mudar a sua história? Você crê que Deus pode mudar o seu casamento? Que Deus pode abrir essa porta para você? Você crê? Você crê no milagre de Deus para a sua vida? Você crê? E Deus nos confronta e diz: você crê? Você acha que Deus pode fazer? Deus disse a Abraão: eu vou lhe dar um filho. Sara já tinha 90 anos. Isso é impossível, Senhor. A minha esposa já nem tem mais ciclo menstrual, já não tem mais ovulação. E Deus diz a Abraão: para o homem não é possível, mas para Deus não há impossíveis. Repita comigo: para Deus, para Deus, para Deus não há impossíveis. Olha para a pessoa que está perto de você e diga: meu irmão, para Deus não há impossíveis. Não há impossível. Para Deus não há impossíveis. Não é impossível para Deus a salvação do seu marido, da sua esposa. Não é impossível para Deus o coração do seu filho e da sua filha. Não é impossível. Não é impossível para Deus a transformação de alguém. Não é impossível para Deus uma porta aberta. Não é impossível, porque para Deus não há impossíveis. E nessa noite eu e você somos confrontados. Você pode dizer: eu confio no poder da graça de Deus. Eu confio. Eu confio, querido. Eu confio no poder da graça de Deus, porque o poder da graça de Deus é maior do que qualquer multidão de ossos secos. Aí vem a terceira lição, que é muito próximo dessa. A terceira lição é essa: o vale é um lugar para... um lugar para quê, irmãos? Exercer a fé e a obediência. Em que, querido? Na palavra de Deus. O que Ezequiel está dizendo é: Senhor, se o Senhor disser que esses ossos vão reviver, eles vão reviver. Se o Senhor disser, isso vai acontecer. Então olhe para mim, querido. Há uma promessa na Bíblia, e a promessa é essa: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É uma promessa. E ainda que os anos passem, ainda que o tempo passe, há uma promessa de Deus, e a promessa de Deus vai se cumprir, porque Ele é poderoso para cumprir a sua própria palavra. Ainda que você e eu olhemos para a situação e diz: não, pastor, é que você não conhece a pessoa que é da minha casa, o meu pai ou a minha mãe, a minha tia, o meu tio, o meu filho, a minha filha. Eles são terríveis. Eles são terríveis.
são ossos secos, mas Deus é perito em tornar uma multidão de ossos secos num grande e poderoso exército. Creia na palavra de Deus, querido, creia. É por isso que eu tenho ensinado a você, diga todo dia: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Quantos pais aqui têm filhos juniores e adolescentes? Levanta a mão. Irmão, pensa numa fase dura. Sim ou não? Difícil demais, irmão. Quando eles são pequenininhos, a gente faz: senta aí, menino. Senta, bicudo, mas senta. Fica aí. Mas fica. Aí quando vai ficando junior, adolescente, faz isso, menino. Não vou fazer hoje não. Põe o lixo pra fora. Tá doendo, eu vou fular, eu não vou pôr nada não. Cansei. Difícil, irmão, fase. Eu tenho 3. Alguns deles já estão numa fase mais madura. Outros, numa fase ainda não tão madura. Estão no processo. Mas eu e a Veima temos uma promessa: os nossos filhos vão ser discípulos do Senhor. Nós não abrimos mão. Tem dia, irmãos, que a gente chora por esses meninos. Tem dia que a gente ora e chora. Tem dia que a gente ora, chora e desespera. Tem dia que a gente chora, ora e desespera e se esguela diante de Deus para os meninos. Tem dia que a gente chora, ora, esguela, intercede e pede para alguém orar junto. Tem dia que a gente sente, está difícil. Mas nós temos uma palavra de Deus, ela vai se cumprir. Eles serão discípulos do Senhor. Eles serão discípulos do Senhor. Eles serão discípulos do Senhor. Passe o tempo que passar, a situação que enfrentarem, serão discípulos de Deus, porque nós exercemos a fé e a obediência na palavra, e aquilo que Deus disse vai se cumprir. Vai se cumprir. Você tem promessa para a sua vida? Hoje Deus vai transformar o seu vale de ossos secos em vida, em nome de Jesus. O Espírito Santo está neste lugar, e há um movimento do Espírito. Olha que texto lindo. Ezequiel diz, então, verso 7: então eu profetizei como ele me deu ordem. Meu irmão, eu fico imaginando Ezequiel diante daqueles ossos, imaginando, vamos ver o que vai rolar daqui para frente. É como você chegar no cemitério hoje, achar o túmulo mais alto, abrir a sua Bíblia e dizer: galera, vou pregar para vocês hoje, ouçam. Leva a banda, pastor, vamos tocar, solta o som, vamos cantar. Vai acontecer um negócio aqui hoje. E o Marcelo vai fazer o apelo, Marcelinho, no final, filho. Aleluia, irmãos. Deus que tem medo de ir lá. Aí ele vai. Você vai. Se não for arrebatado, vai. Aí Ezequiel olha para aquele vale e diz assim: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Não é a palavra de um homem, não é a palavra de um profeta, não é a palavra de um sacerdote, não é a palavra de um rei, não é a palavra de um político, não é a palavra de um mago, não é a palavra de um doutor, é a palavra daquele que tem poder sobre todas as coisas, que é criador e sustentador de todas as coisas, e nele, por ele, para ele são todas as coisas. E quando ele diz, obedeça, porque a palavra que ele diz vai se cumprir. Vai se cumprir, vai se cumprir na minha vida, vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na sua casa, na sua família, no nome de Jesus. Vai se cumprir. Creia, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E se Deus disse, vai acontecer. Vai acontecer. Você está num vale, hoje é noite de exercer a fé
e dizer: Senhor, o que eu vejo à minha frente é um monte de ossos secos, mas pelo poder da tua palavra eu declaro: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Casamento falido, ouvi a palavra do Senhor. Filhos, ouvi a palavra do Senhor. Portas fechadas, ouvi a palavra do Senhor. Enfermidade, ouça a palavra do Senhor. Dificuldade e problema, ouça a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor. E a palavra que Deus diz vai se cumprir. E quando Ezequiel profetiza, diz a Bíblia, houve um ruído, um reboliço, osso juntando ao osso. Eu imagino, irmãos, que aqueles ossos ficaram lá porque os passarinhos, os corvos, os urubus já tinham comido a carne, a pele, os dentes, ficou só um ossinho. Agora imagina, eu morri aqui, meu esqueleto ficou aqui, mas veio um urubu querendo comer o meu tutano do joelho e arrastou a minha pedaço de perna para 2 quilômetros daqui. Mas a ordem foi o seguinte: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E quando ele declara, diz a Bíblia que começou um reboliço, um movimento, osso procurando osso. Eu sou a ponta do dedinho do Zé. Onde está o Zé? E tu procurando, batendo um osso no outro, aquela confusão, um barulho. De repente, Ezequiel diz: eu vi, o esqueleto estava pronto. E mais, começaram a surgir os nervos, a carne, os órgãos internos. Eu vi e começou a nascer do nada. Não tinha nada lá, era só osso. Mas de repente começou a acontecer. De repente começou a acontecer. Carne, nervos, órgãos internos. Começou a ter veias. Eu vi, começou a acontecer. O movimento começou a gerar a vida. Ouça, querido, às vezes, para que a vida volte, é preciso haver um reboliço na nossa vida. Quantos de nós não estamos aqui hoje, só nos achegamos a Deus por causa de um grande problema que enfrentamos na vida? Sim ou não, irmãos? Quantos de nós nos aproximamos de Deus porque a vida estava tão dura que a gente diz: sem Deus, sem a intervenção de Deus, se Ele não fizer um milagre, eu vou morrer. Mas glória a Deus, você está aqui, não morreu, Deus fez o milagre. E tem mais milagre para a sua vida, em nome de Jesus. Tem mais, tem vida para você. E o profeta diz: eu vi, começou a acontecer o movimento, a reconstrução. Então vem mais uma grande e especial lição desse texto. Porque o vale é um lugar do quê? Nós vamos ver todo mundo junto, uma voz bem firme. E ao final dessa declaração você vai dar um grande aplauso ao Senhor, como expressão de fé e de quem recebe esta palavra no seu coração. Vamos lá? Manifestação do poder de Deus sobre a morte e a destruição. Você recebe, querido? Aplauda ao Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Aquele vale, aquele lugar que era um lugar cheio de morte, de ossos. Ezequiel diz: eu vi, começou a acontecer, osso ao seu osso, carne sobre carne, nervos, pele, unha, tudo voltou ao normal. Até os cílios, a pestana do pessoal voltou ao normal. Os carecas tinham cabelo. Os feios ficaram lindos. Mas olha aqui para mim, querido. Eram lindos, tinham cabelo, mas ainda não tinham vida. Aquele vale, que outrora era cheio de ossos, agora eram cheio de corpos, mas ainda não havia vida. Então vem o Senhor e diz a Ezequiel: profetiza
profetiza. Profetiza ao Espírito, ao Filho do Homem. Diz: vem dos quatro cantos. Vem, ó vento do Espírito, e sopra sobre este vale. E ele se levanta, estende a mão e diz: vem, vento, sopra sobre esses ossos, para que vivam. E a Bíblia diz que ele profetizou, e eis que houve um vento, e veio sobre aqueles ossos, e se colocou em pé um grande e poderoso exército. Havia vida no vale. O vale que antes era morte e destruição, agora é cheio de vida, cheio da manifestação do poder de Deus. Olha aqui para mim um pouquinho. A palavra hebraica para espírito é ruá. É a mesma palavra quando a Bíblia diz lá em Gênesis que Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego de vida. A palavra é ruá, fôlego de vida. E a Bíblia diz: o homem foi feito alma vivente. Preste atenção. Agora Ezequiel tem a visão e ele diz, profetiza. E ele diz: vem, ó ruá dos quatro cantos da terra, e sopra sobre esses ossos. E é a mesma palavra, o sopro de Deus. E o sopro de Deus gerou vida outra vez. E esse mesmo Espírito é o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos. É o Espírito Santo de Deus que está neste lugar para trazer vida ao seu coração, ao seu coração, ao seu coração, ao seu coração, à sua casa, à sua família. Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Sabe, querido, eu quero terminar. Sabe por quê? Deus levou Ezequiel nessa visão, e o texto é claro. Eu vou colocar vocês de pé outra vez. E o Senhor diz mais: eu vou restituir vocês ao lugar da cidade santa. Jerusalém não será mais uma cidade deserta. Vocês voltarão e habitarão Jerusalém, e ela será de novo a cidade do grande rei. Agora você e eu não temos uma Jerusalém física, mas a nossa Jerusalém não é um lugar. A nossa Jerusalém é uma pessoa, é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Então quando Ele me chama e chama você e sopra sobre mim, sobre você vida, Ele diz: agora você está no lugar de restituição, que é a presença do Senhor Jesus. A vida para você, querido. Você não precisa mais ficar andando no meio de vale de ossos secos. Você não precisa mais usar máscaras, nenhum tipo de fantasia ou maquiagem para tentar apagar aquela caveira que você é, na verdade. Mas Deus tem vida abundante para você. Em João 10:10, Jesus diz: o ladrão veio para roubar, para matar e para destruir. Se terminasse aí, Sandro, a gente estava, como diz os meninos, no sal. Mas Jesus completa: mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Lá em 1 João, o apóstolo está falando sobre o pecado, diz que o pecado corrói, mata e destrói. Mas ele completa e diz: foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Ainda que o diabo tenha levado você à morte espiritual, emocional, relacional, Deus tem vida para você. Deus tem revivificação para a sua vida, restituição para você, porque Ele é soberano sobre todas as coisas. E nesse texto, no verso 6, no verso 14, a Bíblia diz: e vocês vão saber que eu sou Jeová Adonai, o Senhor Todo-Poderoso sobre todas as coisas. Há um Deus sobre a nossa vida, querido. Ele é Senhor sobre nós. Ele é Deus da nossa história.
Ele é Deus da minha história, Ele é Deus da sua história. E nessa noite Deus tem palavra de vitória para eu e você sairmos daqui declarando: eu sei que Deus tem vitória para a minha vida. Deus tem vitória. Eu não preciso mais andar como um esqueleto me arrastando pela vida. Deus vai colocar você de pé e soprar em você o fôlego de vida outra vez. Como é que eu faço, pastor, para experimentar isso de Deus então? Como é que eu transformo vida em morte? É simples. Primeiro, reconheça a sua realidade. Segundo, confie no poder de Deus. Terceiro, profetize vida sobre o lugar de morte. Quarto, viva pelo poder do Espírito Santo. Queria que você ficasse de pé. Quero convidar você, se você desejar, a fazer 4 declarações. 4 declarações proféticas para a nossa vida, para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. A primeira delas é, se você quiser, repita comigo: eu reconheço a minha realidade em muitas áreas. Eu estou sem esperança. Segunda declaração: mas nesta noite eu confio no poder de Deus e declaro vida. Eu declaro vida. Eu declaro vida sobre a morte. Eu recebo o poder do Espírito Santo que gera vida sobre a minha casa, sobre a minha vida, sobre a minha família. E no poder do Espírito eu viverei abundantemente todas as promessas de Deus para a minha vida. Amém, querido? Nós vamos orar agora. E nós vamos dizer: Senhor, nós precisamos que o teu vento sopre sobre a nossa vida, trazendo vida. Eu não sei como você está. É possível que alguns de nós estejamos vivendo um tempo de grande vitória, de grandes conquistas. Mas é possível que alguns de nós sejamos assim, um vale de ossos secos. Mas, querido, você não precisa ir embora assim. A vida de Deus para você. Nós vamos cantar: Mestre, eu preciso de um milagre. Enquanto a gente canta, se você tem vivido um tempo de vale de ossos secos, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Nós vamos clamar hoje à noite para que o Espírito de Deus sopre neste lugar e traga vida sobre nós.